O vídeo que você vai assistir a partir de agora foi escrito e dirigido por Júlio Brissac, diretor e analista-chefe da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas. Você viu isso por aí? Pois bem, você conhece a revista The Lancet, uma das publicações científicas mais prestigiadas do mundo e que resolveu atacar o governo do Brasil na sua edição de maio? No editorial da revista, que será publicada neste sábado, dia 9, o título de capa é Covid-19 em Brasil. So what? Que traduzido para o português seria Covid-19 no Brasil. E daí? A publicação repercute a frase que Jair Bolsonaro disse semana passada, quando, ao ser perguntado sobre o número recorde de mortes em 24 horas no país, respondeu: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. O editorial da revista declara que Bolsonaro não só continua a semear a confusão ao desencorajar as medidas sensatas de distanciamento social e lockdown tomadas por governadores e prefeitos, mas também perdeu 2 importantes e influentes ministros nas últimas 3 semanas. Diante de depoimentos como estes, chegamos rapidamente à primeira conclusão, que a revista The Lancet não entende nada de Brasil. Ataca o presidente, mas esquece de atacar outra lista, e grande, de países que já criticam qualquer tipo de lockdown e provam que existe muita bobagem sendo explorada por outras agendas, inclusive pela indústria farmacêutica. Mas você deve estar se perguntando por que um canal voltado para o agro está fazendo um vídeo sobre uma revista científica. A resposta do nosso diretor é curta e direta, porque tudo isso mexe com a economia, com o governo brasileiro, impactando o agronegócio do Brasil. Lembrando que atualmente tem muita gente por aí no mundo tentando desestabilizar o Brasil, que caminha a passos largos para ser disparado o principal fornecedor de alimento do planeta. Mas antes de comentar o artigo em questão, vamos lembrar um pouco da história recente da revista inglesa The Lancet. Meu amigo, pouca gente aqui no Brasil sabe, mas um estudo de 1998, que gerou pânico na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, vinculou o autismo infantil à vacina tríplice viral, que previne sarampo, rubéola e cachumba, e depois foi classificado como uma falsificação elaborada, como publicado pela edição online do British Medical Journal, uma das mais influentes e conceituadas publicações sobre medicina no mundo. O médico britânico Andrew Wakefield alegava em seu estudo que 12 crianças, que eram normais até receberem a vacina tríplice viral, se tornaram autistas depois de desenvolverem inflamações intestinais. Mas, segundo a reportagem do British Medical Journal, feita pelo jornalista Brian Dare, 5 das 12 crianças já tinham problemas de desenvolvimento, fato que foi encoberto por Wakefield. Várias pesquisas e investigações britânica, canadense e americana, publicadas depois do controvertido estudo, que só levou em conta essa amostragem de 12 crianças, não encontraram qualquer correlação entre o aparecimento do autismo e a vacina tríplice. Mas o estrago já estava feito pelo artigo fraudulento de Wakefield. E depois de sua publicação, muitos pais deixaram de vacinar seus filhos contra infecções infantis, contribuindo para um aumento de casos de sarampo nos Estados Unidos e em alguns países europeus, segundo os serviços americanos de controle e prevenção de doenças. Em 2008, tanto o país de Gales como a Inglaterra registraram epidemias de rubéola. E como é que nós, habitantes deste planetinha chamado Terra, ficamos sabendo disso? Bingo! Pela revista médica britânica The Lancet. Foi ela que publicou e endossou esse famigerado estudo. Depois do enorme estrago que causou no mundo, a revista se retratou formalmente em fevereiro de 2010 e decidiu retirar o artigo responsável pela queda da vacinação na Grã-Bretanha.
A revista The Lancet reconheceu em 2004, após as primeiras reportagens de Brian Deer em uma emissora e jornal britânicos, que não devia ter publicado o estudo dirigido pelo Dr. Wakefield. E 10 dos 13 autores do estudo renunciaram às conclusões do artigo. A The Lancet só se retratou depois de uma decisão do Conselho Geral de Medicina britânico, segundo o qual alguns elementos do artigo de 1998 de Wakefield e seus coautores eram inexatos e seus métodos de pesquisa pouco éticos, como exames desnecessários nas crianças, conflito de interesses e manipulação de dados. Ouviu bem? Conflito de interesses e manipulação de dados. Bom, o tal do Wakefield perdeu a licença para clinicar e não pode mais praticar medicina na Grã-Bretanha. O estudo publicado por ele na The Lancet levou famílias americanas a pedirem indenização por casos de autismo supostamente contraídos após a vacinação. Na sequência, a Justiça americana rejeitou qualquer vínculo entre a vacina tríplice administrada em um bebê e os sintomas de autismo, que se desenvolveram mais tarde. Agora, a revista britânica resolveu atacar o Brasil e, na nossa avaliação, entre outras bobagens, vai espalhar por aí que quase 13 milhões de brasileiros moram em favelas, com mais de 3 pessoas por cômodo e pouco acesso à água limpa. As recomendações de distância física e higiene se tornam quase impossíveis nesses ambientes, tentando fazer com que os mais inocentes, aqueles que ainda acreditam que a capital do Brasil é Buenos Aires, que o problema é gerado pelo novo governo desse país, esquecendo as décadas de socialismo barato e hipócrita a que fomos submetidos. Pois bem, a revista não sabe ou colocou para debaixo do tapete que mesmo o governo Bolsonaro, que ela critica tão fortemente, está sendo o primeiro em décadas a tocar na ferida da necessidade de aumentar o saneamento básico no Brasil e assim salvar vidas. Milhares de vidas que a Lancet nunca se importou e que matou, mata e vai matar muito mais pessoas do que as pandemias que conhecemos até hoje. Muito mais importante do que ficar olhando falsos problemas climáticos na Amazônia, onde rola muito dinheiro devido a décadas de ausência de governos e combate direto aos especuladores, muitos deles estrangeiros, é que milhares de vidas no Brasil, em pleno 2020, são perdidas por falta de saneamento básico e que o governo Bolsonaro quer e já está agindo para solucionar. Mas tem mais coisas que nos levam a afirmar que a The Lancet não conhece nada quando o assunto é Brasil. Que tal sair às ruas deste país e perguntar aos brasileiros hoje se os seus conceitos e opiniões sobre o Brasil estão realmente corretos? Sinto dizer, editores da The Lancet, mas a sua matéria não vai conseguir mudar o que o Brasil pensa do atual governo Bolsonaro. E é bom lembrar que nós, aqui na Rural Business, diferentemente de vocês, pois somos sustentados apenas e tão somente por assinantes, estamos vendo pela primeira vez na história, desde quando o governo britânico jogava umas bombinhas nesse país durante o reinado português para lucrar mais em terras brasileiras, uma equipe governamental tentar, de fato, fazer um Brasil maior. E o nosso diretor tem uma sugestão. Fiquem de olhos bem abertos aí na revista, para quem sabe no futuro vocês publiquem um outro artigo corrigindo, como no caso da matéria falsa da vacina no início dos anos 2000, com o seguinte título: Even thought we were exploring COVID-19, we were unable to stop Brazil. Que em português bem claro quer dizer: mesmo explorando o COVID-19, não fomos capazes de parar o Brasil. Avante agronegócio do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.